Olá, vamos falar de investimentos. Então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos contar a sua história, a sua trajetória, mas principalmente mostrar a sua situação econômica e financeira, como que vem sendo o desempenho dessa empresa, até porque também é uma empresa listada na bolsa, também tem suas ações disponíveis no mercado e é uma opção de investimentos. Mas naturalmente que para você fazer o seu investimento, há que se conhecer um pouquinho a respeito da empresa, o que ela faz, de onde ela vem, para onde ela vai, mas saber como que ela está econômica e financeiramente para ver se compensa o risco que você está correndo com os retornos que você pode ter dentro desse investimento. E tudo isso nós fazemos através de um processo chamado análise de balanços. Então, através da análise de balanço, a gente vai verificar como que vem sendo o desempenho da empresa, se ela vem melhorando, se ela vem piorando, enfim, como que ela está, se ela oferece riscos ou não, né? Inclusive, essa ferramenta você também pode aprender. No dia 7 de novembro agora, estaremos realizando o 5º curso de análise de balanços voltados para investimentos. E você pode participar junto conosco. Entra aqui no WhatsApp, manda uma mensagem e eu lhe passo todas as informações para você também poder participar. Vamos conhecer um pouquinho sobre as demonstrações contábeis, o que elas querem nos mostrar, a interpretação, a análise dessas demonstrações para verificar como que vem sendo o desempenho da empresa e os principais indicadores relacionados às ações, para saber se a ação está cara, se ela está barata naquele momento ali. Então, tudo isso aí você pode aprender no nosso curso no dia 7 de novembro. É um curso de apenas 3 horinhas, das 19 até as 22 horas, pela plataforma Google Meet, permitindo aqui interatividade, né, já que vai ser online, e o custo de apenas R$ 25, apenas R$ 25 e você pode participar conosco. Então entra aqui no WhatsApp e manda para nós aí a sua mensagem lá, que eu te passo daí todas as informações para você também poder participar. Mas a empresa que nós vamos retratar hoje é mais uma empresa indicada aqui pelos nossos inscritos que participam ativamente junto conosco aqui. No caso dessa empresa, a indicação veio do Éder Cardoso Fernandes, grande Éder Cardoso Fernandes. Olha aí, que prazer ter você conosco, Éder. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado pela sua sugestão. E também o Arthur Araújo, grande Arthur Araújo, também conosco. Muito obrigado, Arthur, pela sua participação. E é um prazer poder lhes atender, né? Espero corresponder às suas expectativas. Mas caso vocês também queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, canal Silas Negraf, e manda sua sugestão e aproveita, faça a sua inscrição, dá um like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E a empresa indicada tanto pelo Éder como pelo Arthur é a Qualicorp, consultoria e corretora de seguros S.A. Qualicorp, que é uma empresa que trabalha basicamente ali na intermediação e na negociação de planos de saúde. E essa empresa ela tem uma história muito interessante de empreendedorismo por trás dela, e aí a gente vê como é interessante o empreendedorismo aqui no Brasil, né, de pessoas que do nada constroem um patrimônio. E essa empresa foi construída através do empreendedor José Seripieri Júnior. O José Seripieri Júnior, o garoto lá tinha a ideia de ser médico, de fazer o curso de medicina. E aí depois de tentar alguns vestibulares, não tendo êxito no curso de medicina, para entrar no curso de medicina, aí ele acabou sendo vendedor de planos de saúde. Aí ele foi vender planos de saúde para uma empresa que existia na época chamada Golden Cross. E aí foi trabalhando no televendas. Porém, ele tinha uma dificuldade muito grande que era gagueira. Imagina só, você como vendedor por telefone e ter gagueira. Era muito complicado. Aí ele resolveu sair vendendo plano de saúde de porta em porta. E aí percebeu que existia uma demanda muito grande pelos planos coletivos, em detrimento dos planos individuais, que eram mais caros. Então, se ele chegasse nas empresas e oferecesse um plano coletivo, esse plano coletivo sairia mais barato para todo mundo, e aí a adesão seria bem maior. E aí começou a fazer sucesso ali, vendendo bastante planos de saúde. Até que chega no ano de 1997, aí ele resolve montar a própria empresa dele de venda de planos de saúde. E aí que surge a Qualicorp. E aí na Qualicorp começou a visitar empresas, sindicatos, órgãos de classe, vendendo planos coletivos para essas empresas, para esses sindicatos, enfim,
para onde tivesse um agrupamento de pessoas, vender um plano coletivo. E aí a coisa começou a se desenvolver e foi ampliando, vendendo muito plano para as classes C, D e E, que não tinham condição de comprar os planos individuais, e a empresa foi crescendo, tanto que no ano de 2008, através desse crescimento aí, trouxe para a Qualicorp fundos de investimento que viram uma potencialidade naquela empresa. E com a entrada desses fundos de investimento, já no ano de 2011, fizeram o IPO, transformaram a Qualicorp numa sociedade anônima de capital aberto. E aí, com mais entrada de recursos, saíram comprando outras empresas do ramo, como a Medlink, a Newport, a corretora Fidelitas e depois, na sequência, também a Gama. E aí a coisa foi crescendo, foi se espalhando por todo o Brasil. Chega no ano de 2018, o Seripieri Júnior acabou vendendo a participação dele para a Redditor e também para o Pátria Investimentos, que passaram a assumir o controle. E daí, na sequência, ele acaba saindo da sociedade, montando uma outra empresa, que é desmembrando uma empresa que estava dentro da Qualicorp, que era o Que Saúde. E a partir de então, aí a Qualicorp agora passa a ter o seu controle sempre com a Redditor e com a Pátria Investimentos. E hoje a empresa ela conta com mais de 2.500 empregos gerados diretamente pela Qualicorp, tem atualmente 2 milhões e 600 mil de beneficiários atendidos também pela Qualicorp e atende mais de 13 mil empresas em todo o Brasil. Mas para que possamos saber como que está a situação da Qualicorp, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020 e 2021 e também as informações mais recentes agora do dia 30 de junho de 2022. E através dos números, vamos conhecer como que está a situação da Qualicorp. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A., e trouxe para vocês aqui o ano de 2019, 2020, 2021 e também o primeiro semestre, as últimas informações fornecidas pela companhia no dia 30 de junho de 2022. E através dos números vamos ver como que vem o desempenho da empresa ao longo desse período. Começando pelo ano de 2019, nós temos aqui um total do ativo, 3 bilhões 357 milhões de reais, é tudo aquilo que tem dentro da empresa. Agora reparem que grande parte disso aqui está no chamado intangível. O que é o intangível? São chamados bens de natureza incorpórea, aquilo que não existe fisicamente, porém tem um valor econômico significativo, como por exemplo as aquisições feitas pela empresa, o ágio nas aquisições de demais empresas do setor, também a questão da carteira de relacionamentos dessa empresa, quanto vale toda a carteira que essa empresa tem de clientes, né? Então tudo isso aí entra como um bem intangível. Então repare que o intangível é bem maior do que toda a instalação física da empresa. E aqui na parte de cima, nesse verde, aqui nós temos o ativo circulante, que é o capital de giro da empresa. Quanto que a empresa tem de recursos para poder trabalhar? 894 milhões de reais lá em 2019, o que representava 26,6% de tudo que a empresa possuía. Desse valor, 491 milhões de reais era dinheiro em caixa, banco, aplicação e 207 milhões contas a receber. Então, aqui no caso da empresa, não existe a figura dos estoques, porque ela não tem um produto para vender, ela não mantém um estoque de produto para vender. Razão pela qual, basicamente, o capital de giro ele se restringe ao dinheiro e ao que ela tem para receber. Nesses outros créditos aqui, geralmente, o valor mais significativo são os impostos a recuperar. Já para 2020, a empresa aumenta seu tamanho, vai para 4 bilhões 406 milhões de reais e o capital de giro praticamente dobrou, foi para 1 bilhão 633 milhões de reais. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, 739 milhões, e aumenta também o quanto a receber, que foi para 711 milhões de reais. Em 2021, ela apresenta aqui uma estabilidade, 4.406, 4.403, que é o tamanho da empresa. E o capital de giro recua aqui para 1 bilhão 249, sendo que o caixa permaneceu aqui com 752, e aí nós temos aqui o quanto a receber, que cai para 221 milhões, praticamente volta ao mesmo volume do ano de 2019. Já em junho agora de 2022, a empresa apresenta aqui um crescimento indo para 4 bilhões 934 milhões de reais e o capital de giro pula para 1 bilhão 712 milhões.
E agora, em junho, a empresa fecha com mais de 1 bilhão de dinheiro em caixa. Então, olha só, quanto de dinheiro que tem a Qualicorp, 1 bilhão 140 milhões de reais em caixa, bancos, aplicações financeiras, tudo mais. E aqui uma estabilidade no quanto está recebendo, 228 milhões. Então, por aqui você vê como que vem sendo o comportamento financeiro da empresa através desse capital de giro aqui. Já na parte de passivo, o que nós vamos encontrar? As dívidas de curto prazo, que ela tem que pagar no próprio ano, as dívidas de longo prazo, que ela vai ter que pagar a partir do ano subsequente, e o total de endividamento, que em 2019 totalizou 1 bilhão 949 milhões. Então, dos 3,357 que ela tem, ela deve 1,949, ela deve 58,1% de tudo aquilo que ela possui no seu patrimônio. Já no ano de 2020, o endividamento ele sobe aqui para 2 bilhões 721 milhões de reais e o peso da dívida passa a ser de 61,8%. No ano de 2021, aí a dívida vai para 3 bilhões 128 milhões de reais, com 71% o peso da dívida. Então, até nesse aumento do endividamento, que a gente vai observar, que vai se refletir lá nos índices de liquidez, é que justamente a dívida ela sai aqui do longo prazo, ela cai aqui para o curto prazo no ano de 2021, e agora já em 2021, essa dívida de curto prazo ela é alongada de volta e volta a ser uma dívida de longo prazo, aumentando o endividamento para 3.527, passando agora a ter um peso de 71,5%. Então, o que nós observamos que o endividamento sai de 58 para 61, para 71, 71,5. É o peso da dívida, é tudo aquilo que ela deve, sendo que grande parte está aqui no longo prazo. Tá, e qual o resultado que a Qualicorp proporciona? Em 2019, ela teve um faturamento de 2 bilhões e 1. Em 2020, 2 bilhões e 25. Em 2021, 2 bilhões e 96. E agora, em 6 meses do ano de 2022, já acumula um faturamento de 991 milhões de reais, projetando aí um faturamento próximo de 2 milhões. Então vejam que o faturamento da Qualicorp, ele praticamente vem mantendo uma estabilidade aqui na faixa dos 2 bilhões ao longo de todo esse período. Então ela não vem mostrando aqui um crescimento nesse faturamento ao longo de todo o período. Mas, mais importante do que faturamento é lucro, né? Então aí nós vamos ver agora nessa linha de baixo quais os resultados apresentados pela Qualicorp. Em 2019, um lucro de 372 milhões, em 2020, 395 milhões, em 2021, 377 milhões, e agora em 6 meses do ano, acumula aqui um lucro de 128 milhões, projetando um lucro de pelo menos 260 milhões para 2022. Então, por aqui você vê como que vem se comportando os lucros da Qualicorp, bem como o seu faturamento. Nesses quadros agora, nós trazemos para vocês aqui como que está a situação financeira da Qualicorp, se ela tem problema financeiro ou não, né? Começando pela liquidez geral, que mede curto, médio e longo prazo, quanto que a empresa tem em relação a essas dívidas. 56 centavos lá em 2019, 69 em 2020, 47 centavos em 2021 e fecha agora em 2022, em junho, com 56 centavos. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de apenas 56 centavos. Então ela vai ter que fazer recursos para fazer frente a esse endividamento, à medida que esse endividamento vá se tornando de curto prazo. Então nós vamos olhar agora no curto prazo, como que está a situação da empresa. Na liquidez corrente, ela sai com um índice de 1,95, recua para 1,43, aí ela despenca para 0,48 em 2021, até em função daquilo que nós falamos há pouco para vocês ali, da dívida de longo, que virou uma dívida de curto, que depois se tornou novamente uma dívida de longo prazo, fechando agora em junho de 2022 com 1,58 para cada R$1 de dívida, que ela tem que pagar no dia a dia, ela tem R$1,58, mostrando que no curto prazo a empresa não tem problema financeiro, ela tem sim no longo prazo, só que aí ela tem tempo também para fazer esses recursos. Quando que esses índices são perigosos? Quando os dois ficam abaixo de 1, mostrando que a empresa não tem recursos para fazer frente no curto e nem no longo prazo. No caso da Qualicorp, no curto prazo ela está tranquila financeiramente. O problema é mais o longo prazo. No endividamento geral, nesse outro quadro aqui, trago para vocês o tamanho e o comportamento da dívida, que sai com 58,1% em 2019, aumenta para 61,7% em 2020, 71% em 2021
e agora em 2022 já acumula aqui 71,5%. De tudo que a empresa tem, ela deve 71,5%, uma dívida aí que ela vem numa crescente, se estabilizando agora entre 2021 e 2022 na faixa de 71,5%. Nesse outro quadro, trago para vocês os índices de rentabilidade para mostrar quanto que a Qualicorp ganha naquilo que ela faz. Ao vender o seu serviço, pagando os custos, pagando despesa, pagando resultado financeiro, pagando imposto, sobra 18,6% em 2019, 19,5% em 2020, 18% em 2021 e agora em 2022 a gente trabalhando com uma margem de 12,9%. De tudo aquilo que ela vende, sobra líquido e limpo para a empresa 12,9%. Já na rentabilidade do ativo, que é o retorno que ela tem sobre o investimento feito dentro da atividade, sai com 11,1% em 2019, 9% em 2020, 8,6% em 2021. Então, em relação a todo investimento feito, a empresa gera um ganho de 8,6%. Já na rentabilidade do PL, temos o ganho do acionista. Quanto que os acionistas estão ganhando por terem ações da Qualicorp? 26,4% em 2019, 23,5% em 2020 e 29,6% em 2021. Então, ao ter as ações da Qualicorp, através dos lucros gerados pela companhia, os acionistas tiveram ganho de 29,6% em 2021. E falando em acionistas, nesse outro gráfico, nesse outro quadro, trago para vocês aqui os demais indicadores relacionados às ações da Qualicorp. Quanto que vale uma ação da Qualicorp? R$ 4,92. Isso com base no valor patrimonial. Se pegamos o patrimônio, distribuíssemos entre os acionistas, caberia a cada ação R$ 4,92. Porém, para você comprar uma ação da Qualicorp, o valor de mercado está R$ 9,10. Isso com base no último dia 6 de outubro, quando da gravação desse vídeo aqui, R$ 9,10 era o que valia uma ação da Qualicorp. Isso nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 1,79. Quer dizer que a ação de R$ 4,92 é comercializada por R$ 9,10, portanto um ágio de 79%. Lucro por ação. Nos últimos 12 meses, a Qualicorp gerou um lucro por ação de R$ 1,00, o que dá uma rentabilidade de 10,99, praticamente 11%. Então, ao comprar as ações da Qualicorp a R$ 9,10 e ganhar R$ 1,00 de lucro por ano, dará uma rentabilidade de praticamente 11%. Dividendos por ação. No ano de 2021, a Qualicorp distribuiu a título de dividendos R$ 2,17 lá no ano de 2021. E a relação preço/lucro fecha em 8,77. Isso quer dizer, ao comprar as ações da Qualicorp, os investidores, as investidoras irão levar em torno de 9 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. E fecho ali também com a informação do free float da empresa, que é a quantidade de ações disponíveis no mercado, que estão circulando no mercado, 23,12%. O que é esse 23,12%? São as ações que estão fora da mão dos controladores, então são as ações que estão aí sendo negociadas. Quanto mais alto for esse free float, maior é a liquidez, a facilidade de comprar e vender as ações da empresa. Quanto menor, mais difícil é a comercialização, então ela apresenta uma baixa liquidez. E no caso deles, então, tá aí o free float fechando aí praticamente na faixa de 23%, 23,12% para ser mais exato. Trago também nesse gráfico aqui para vocês o comportamento do valor das ações da Qualicorp nos últimos 5 anos. Lá em 2017, olha lá como que começa o gráfico. As ações ali sendo comercializadas na faixa de R$ 37,00. Isso em 2017. A partir de então, as ações ali elas vão despencando até chegar no ano de 2019, sendo comercializadas por R$ 13,40 aproximadamente. Aí depois de ter acumulado toda aquela sequência de quedas, a ação ela começa a ter todo um processo de recuperação e chega a atingir seu ponto mais alto com R$ 44,00 em 2020. Quando estava vivendo o seu melhor momento, nós tivemos a pandemia. E com a pandemia, olha lá, aquela queda que você vê bem no meio do gráfico é justamente a questão da pandemia, onde as ações despencam para R$ 23,50.
mas na sequência ela já esboça ali uma pequena reação e volta a trabalhar ali na faixa de 35, 36 reais, porém também não se sustenta, e aí vem amargando ali uma série de quedas que você vai vendo ali no final do gráfico ali, que ela vem ali numa sequência de quedas, combinando com a cotação agora, chegando a R$ 9,10 no último dia 6 de outubro, quando da gravação desse vídeo. Então nesse gráfico você percebe quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que as ações tiveram o seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Qualicorp nos últimos 5 anos. Tá então, mais uma empresa analisada, a Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A., né, que é uma empresa aí que vem se destacando muito na intermediação dos planos de saúde, né, que é uma das dificuldades, uma das necessidades de todo o povo brasileiro, já que todo mundo precisa ter um plano de saúde para não precisar depender apenas do serviço de saúde fornecido pelo governo. Então, todo mundo precisa ter um plano de saúde. Só que, naturalmente, qual é o problema do plano de saúde? É o custo, né? O custo do plano de saúde, ele acaba sendo bastante elevado. E é naturalmente que a Qualicorp também, ela trabalha justamente tentando achar uma situação mais favorável para que as pessoas possam entrar. E aí, dentro dos planos coletivos, a Qualicorp encontrou o seu caminho, né? Mas, como eu falei para vocês, na hora de você fazer investimento, mas será que vale a pena então investir na Qualicorp? Calma, vamos ver os números da empresa, vamos conhecer como é que está a situação da empresa. E através da situação da empresa, se ela está com uma situação financeira estável, se ela tem um endividamento equilibrado, se ela é rentável, se ela é lucrativa, aí ela passa a ser interessante para você comprar ações, até porque comprar ações é entrar de sócio ou de sócia de uma empresa e nós só podemos nos associar com quem nós conhecemos, com quem nos passa uma certa segurança e com quem nos oferece uma possibilidade de retorno. E tudo isso nós vamos ver através da história da empresa e da análise de balanços da empresa. E aí, então, hoje conhecemos mais uma empresa, a Qualicorp, né? E aí, consequentemente, agora você, na hora de fazer os seus investimentos, consegue fazer o investimento de uma forma consciente, segura, sabendo no que você está investindo, para aos pouquinhos ir construindo o seu patrimônio, para lá na frente poder ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.